Oi, tudo bom? Boa noite, pessoal. Eu vou dar um tempinho aqui pro pessoal, para dar tempo de todo mundo entrar. Esperar uns minutinhos aqui. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro e-book que saiu essa semana, que foi os florais como coadjuvantes no processo de emagrecimento. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o título. Boa noite. Aqui tá frio hoje, depois de um ciclone que destruiu um monte de coisa, destelhou a cidade. Agora um frio, entrou um frio, não sei nos estados de vocês, mas aqui caiu bastante a temperatura. Agora eu acreditei que chegou o inverno. Olá, boa noite. Ó, pessoal lá do grupo, tá vendo ali a Neuci, a Vanilla Rose, esqueci o nome dela, desculpa. Bom, então acho que a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre esse último e-book. Por que eu coloquei o nome dele, Os Florais como Coadjuvantes do Processo de Emagrecimento? Porque simplesmente as pessoas chegam para mim e perguntam: Jana, eu queria um floral para emagrecer. Floral para emagrecer não existe especificamente. O que existe são essências que vão nos ajudar no nosso processo de emagrecimento, tá? Por quê? O que trava o processo de emagrecimento? Auto-boicote. Às vezes a pessoa tem uma autoestima horrorosa, então ela se esconde atrás da comida. Medo de ser feliz também. Eu já ouvi pessoas me relatarem assim, ó: eu engordei porque os homens ficavam olhando muito pra mim e isso me incomodava, me deixava desconfortável, então eu resolvi ficar gorda. Já ouvi isso, gente? Então, assim, os florais, eles vão nos ajudar nesse processo, nos equilibrando. É a Rita da Vanilla Rose. Eles vão nos ajudar, nos equilibrando para que a gente consiga alcançar nosso objetivo, que é perder o peso, certo? Então, por isso que eu não botei florais para o emagrecimento, porque floral para emagrecimento não existe. Existe florais para as pessoas que estão num processo de emagrecimento. Então, a gente vai trabalhar ansiedade, vai trabalhar autoestima, vai trabalhar os medos. Então, dependendo do que a pessoa, do perfil da pessoa, do que ela vai apresentando, a gente vai pegando essências que vão nos ajudar nesse processo. Então, eu botei ali nesse e-book várias essências que eu acho que são bem importantes, que são as que mais aparecem em consultório, tá? Do sistema da Califórnia, do Saint Germain e do Dubai. Eu espero que todo mundo tenha conseguido baixar. Quem não conseguiu baixar esse e-book, me manda o e-mail no privado, tá? Se já tentou. Ou então entra aqui no link da bio, aqui no Instagram, Jana Florais, tá? Tem um linkzinho pro esse e-book. E aí vocês vão preencher e vocês vão receber no e-mail de vocês. Se acontecer de vocês não receberem, me avisem, tá? Quando vocês entram nesse link, vocês são direcionados ou pro Telegram ou pro grupo do WhatsApp, certo? E aí ali dentro vocês me avisem: Jana, não recebi, porque é automatizado, às vezes dá algum probleminha e aí o pessoal não recebe mesmo, mas aí a gente dá um jeito, né? Falo com a equipe, aliás, minha equipe é maravilhosa, quero agradecer a eles por todo o apoio. Se não fosse por eles, eu não tinha conseguido tá montando tudo isso para vocês. É uma super equipe, assim, só tenho a agradecer ao Pedro, o Yuri, o Alisson, a Carol, eles são fantásticos. Meu beijo para todos vocês, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar a conversar. Eu quero começar hoje com as perguntas que apareceram na semana, assim, as perguntas que se repetiram mais durante a semana. Para aí que eu tenho uma colinha aqui.
Me perguntaram algumas vezes o tempo de uso de cada fórmula. Quando a gente monta uma fórmula floral, quanto tempo eu devo fazer uso dessa fórmula? Aí me perguntaram se poderia, por exemplo, posso mandar fazer 3 vidros? Posso mandar fazer quantos? Qual é o limite? Então, não tem limite. A gente tem que ir acompanhando, vendo o desenvolver, né, desse processo da pessoa e vai vendo se essas essências ainda fazem sentido naquela formulação, se apareceram coisas novas, se a gente está no caminho certo. Então, assim, tem vezes que meus clientes, eles usam uma fórmula por, sei lá, 6 vidros até. Às vezes não precisa, às vezes eles tomam o primeiro, aí eu percebo que tem alguma coisinha que precisa ser modificado, eu vou lá, substituo uma essência, ou então eu adiciono algumas essências a mais. Então tudo isso vai depender muito do processo de cada um. Então a gente tem que ter a sensibilidade, né, e saber as essências que tu tá indicando para conseguir, como é que eu vou dizer, mapear, essa essência ainda tá funcionando, essa aqui ela precisa mais um pouquinho, esse aqui já posso tirar. Então a gente é mais assim a sensibilidade do terapeuta com o seu cliente, tá? Me perguntaram também a quantidade de gotas para o preparo das fórmulas do frasco de uso. Bom, isso aí quando vocês forem manipular numa farmácia, a farmácia normalmente sabe, mas assim, sistemas do Bach, Califórnia, Saint-Germain, são 2 essências das essências simples, individuais, e 4 dos compostos, das fórmulas, tá? Quando é o sistema Bush australiano, aí são 7 gotas. Isso é o que o Ian White indica. Então, assim, cada sintonizador vai dizer quantas gotas vocês vão usar no sistema deles. Então, assim, isso não é uma grande preocupação, mas como foi uma pergunta que apareceu, né? Então, vocês podem, quando estiver trabalhando com Bush, sempre avisem para a farmácia que vai manipular que vocês querem com 7 gotas, tá certo? Me perguntaram também o uso em animais, como é que administravam as essências e se eram as mesmas essências que se usa para o ser humano. Sim, são as mesmas essências, tá? Ele é um bichinho que também tem emoções, então a gente vai usar as mesmas essências, dependendo do que ele for apresentando. E a forma de administrar pode ser no pote de água, pode ser diretamente na boca, o que eu acho meio complicado, porque aí tu tem que se lembrar de dar 4 vezes lá, abrir a boca do cachorro no gato, botar as gotinhas dentro. Eu acho complicado isso, então eu prefiro o meu cachorro, que aliás agora já nem é mais meu cachorro porque ele já foi, tadinho. Mas pro meu cachorro eu botava no pote da água 10 gotinhas. E aí eu deixava ali, cada vez que fosse adicionar mais água, eu lavava o pote, trocava a água e botava mais 10 gotas. E aí ele ficava o dia inteiro tomando aquele floral, sempre que ele fosse beber água. Aí vocês podem querer saber, tá, mas se tiverem outros animais, né, que tomam água no mesmo pote, pode? Eu não vejo problema nenhum, porque eles estão vivendo juntos, então os conflitos normalmente são os mesmos. E se o bichinho que não estiver precisando daquele floral tomar, não vai acontecer grandes coisas, entendeu? Ele não vai se ficar perturbado porque tomou o floral. Então eu não vejo grande problema nisso, tá? Aí perguntaram se podia botar na comida. Pode pingar umas gotas na comida, se ele for comer tudo. Pode botar na água, pode passar nele também. Pode botar em spray, sprayar em volta do bichinho também, tá? São formas de uso. Que mais? Me pediram florais para estudo e concentração. Eu acho que tá complicado se concentrar, né, no meio dessa bagunça toda, dessa pandemia, desses vírus aí, desse Covid maravilhoso. Que alguma coisa de boa vai ter que ter esse Covid, não é possível. Eu acho que tudo tem um lado bom na vida. Talvez seja para o ser humano se dar conta que nós somos todos iguais e que tá todo mundo no mesmo barco, né? E é todo mundo vulnerável, enfim. Então deve estar bem complicado, porque essa pergunta tem vindo bem seguida para mim. Eu tenho indicado a fórmula Cognis Essence do Bush australiano, tá? Vocês podem mandar fazer nas farmácias de manipulações. E a fórmula do Estudante do Saint-Germain. São 2 fórmulas que eu tenho boa experiência com elas
e fazem muito efeito, assim, é bem legal, dá pra tomar tranquilamente, pra criança também, em época de prova, quem tá fazendo TCC, quem tem, enfim, concurso, que quando precisar, pode tomar. A Rita tá dizendo ali, e como, Jana, concentração pra mim, então. Tá complicado, né, porque a gente tá recebendo muita informação. Eu aconselho, inclusive, pessoal, se vocês puderem ver um pouco menos de jornal, porque o jornal tá terrível, né? Deixa pra ver uma vez por dia só, se for possível, ou a cada 2 dias, porque cada vez que a gente acende a televisão pra ver uma notícia, é só tragédia. E é isso daí acaba com a gente. Foi a conversa da semana passada, né? Mexe com os medos, a gente começa a ficar com medo, começa a baixar a guarda, começa o sistema imunológico a cair, e aí quando tu vê, tu tá resfriada, quando tu vê, tu tá super vulnerável, então a gente tem que dar uma segurada nisso aí mesmo. E me perguntaram também a essência, né, para esse momento. Eu tenho gostado muito do Populus Panicum para esse momento, porque é uma essência que trabalha com o medo coletivo, que é exatamente o que a gente está vivendo nesse momento, né? Então tá aquela energia no ar de medo, a gente na verdade não sabe muito bem o que é real, o que não é real, enfim, e aí isso gera bastante medo. Então eu acho que é uma essência bem bacana, assim, pra a gente adicionar nas nossas fórmulas nesse momento. Então, voltando agora, foram essas as perguntas mais frequentes dessa semana, tá? Então elas se repetiram bastante. Também interação de floral com homeopatia. Tá, vamos lá. Não vejo problema em usar homeopatia com floral, tá? Mas tem médicos homeopatas que não gostam de quando estão fazendo um tratamento com homeopatia que as pessoas tomem floral junto. Por quê? Porque dependendo da potência dessa homeopatia, se for uma potência alta, que mexe muito no mental e no emocional, ele não tem como rastrear se foi da homeopatia dele, tá, que fez o efeito, ou se foi do floral, tá? Então, as conversas que eu já tive com alguns homeopatas, com médicos homeopatas, eles me disseram isso. Janaína, potência alta, aí eu não tenho como saber se é da minha homeopatia ou se é do floral. Aí eu prefiro que não tome. Então é uma conversa que vocês têm que ter com o médico para saber se ele se importa ou não. Inclusive tem médicos homeopatas que fazem o uso dos florais, né, junto do tratamento homeopático. Então depende muito do médico, tá? Se for uma me engasguei aqui. Homeopatia de baixa concentração, tipo até CH12 e as decimais, aí elas vão trabalhar mais a nível físico. Então não tem problema, tá? Porque o floral a gente vai trabalhar a nível emocional. Então não teria problema de usar os dois ao mesmo tempo. E eu particularmente penso assim, se a gente quer um resultado e está obtendo e está tomando uma homeopatia e um floral, eu não vejo por que eu tenho que rastrear do que é. Claro, o médico ele tá fazendo uma investigação, ele tá fazendo um tratamento, é diferente. Agora, se eu tá tomando uma homeopatia de farmácia, quem fez o milagre tanto faz quem foi o santo, entendeu? Eu acho que a gente quer é a melhora. Então, se a gente tá obtendo essa melhora, maravilha. Agora, se vocês querem rastrear se é da homeopatia ou se é do floral, então tomem separados, né? Porque aí vai ficar bem claro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Não, então, basicamente foram essas as perguntas, tá? Na semana passada o pessoal teve mais perguntas, eu acho que ali no grupo eu tô respondendo bastante coisa, então tá vindo menos pergunta cada vez menos. E o que vem muito assim, eu tô com uma pessoa com uma situação assim, assim, assim. Aí eu indico que as pessoas estudem as essências, vejam o que a pessoa tá precisando, porque é complicado para mim ficar dando fórmulas para quem eu não conheço. Uma coisa é dar uma fórmula que é pronta, tipo um bom sono para dormir melhor, que é do Saint Germain, ou uma fórmula do estudante, que são fórmulas prontas que é para uma situação. Porque quando a gente quer tratar a pessoa, a gente tem que saber aonde a gente está se metendo, como é que aquela pessoa funciona. Outra coisa, a gente tem que saber até onde ela quer ir.
Porque não adianta a gente querer tratar quem não quer ser tratado, ou então querer tratar uma coisa que ela não tá preparada. Então a gente tem que ter um super cuidado com isso, tá? Porque livre-arbítrio é importante, a pessoa tem que ter, e ela não pode ser violentada, tá? Mesmo, floral é suave, é maravilhoso, quero só ajudar. Não, gente, a gente tem que ajudar quem quer ajuda. Quem não quer ajuda, a gente deixa quieto, tá? Então, isso é uma coisa importante também que o povo às vezes pergunta, posso dar um floral, ele não tá, meu marido não tá querendo, mas eu queria que ele tomasse. Eu acho que não é muito bacana, assim. Então, se tu quer fazer uma coisa assim, usa um floral em spray pro ambiente. Então, por exemplo, tá dando muito conflito num casamento, tem florais para isso. Tem, por exemplo, a fórmula Relationship do Bush, que tu pode fazer em spray. Aí bota no ambiente, é legal também para reuniões, para salas de aulas, porque faz uma integração das pessoas, fica todo mundo mais tranquilo, mais feliz, e aí a gente consegue, né, ter um ambiente mais harmônico. Olha ali, a Carolzinha entrou, a Carolzinha é minha salvadora, é da equipe do Conda. Então, agora vamos falar então um pouquinho do nosso e-book. Eu queria saber quem leu aí, o que achou. Eu sei que ele é bem resumido, a ideia é essa mesmo, para quê? Para começar a introduzir vocês nesse mundo das flores. Porque não adianta eu jogar um monte de coisa, daí a pessoa vai ficar super perdida. Então hoje tá difícil. Eu prefiro que as pessoas aos pouquinhos vão conhecendo algumas essências, vão vendo quais são as que se encaixam melhores, né, no perfil delas, e aí vão selecionando e vão experimentando, porque essa é a ideia, né, vocês conhecerem aos pouquinhos as essências e vendo como é que vocês se sentem com elas. E aí daqui a pouco, minha mãe também tem isso, daí tu vê, minha mãe não consegue emagrecer porque é uma pessoa super ansiosa. Lá tem uma relação das essências, daí vai ter para que tipo de ansiedade, ou ela é super carente, ela precisa de uma nutrição emocional, então tem para nutrição emocional, tem da Califórnia, Mariposa Lily, tem do Bach, o Chicory e o Heather. Então a gente vai vendo o que a pessoa tá precisando e vai montando as fórmulas para cada um. Outra pergunta que eu vou repetir exaustivamente pelo visto o resto da minha vida: quantas essências no máximo eu posso colocar? Eu não trabalho com limite de essências, eu trabalho com limite de temas, tá? Então, o que eu faço? Eu vejo o que a pessoa tá precisando. Vamos supor que seja a nossa questão aqui do emagrecimento. Por que ela não consegue emagrecer? Porque ela é ansiosa. Muito bem. Então tá, por que ela é ansiosa? Entende? Eu vou cavando. Ela é ansiosa porque ela é uma pessoa carente, que nunca teve a mãe muito presente, então ela sente uma necessidade de agradar e aí a gente vai cavocando a vida dessa pessoa até descobrir os porquês, tá? Isso é legal de fazer uma boa anamnese, ter tempo, tá? As minhas consultas nunca são menos de 1 hora, tá? Raramente um retorno é um pouquinho menos de 1 hora, mas normalmente vai a mais. Às vezes eu chego a 2 horas de consulta, porque a gente vai fazendo uma pesquisa, tá? Eu vou pesquisando a vida da pessoa, vou perguntando, até ela me entregar o miolinho lá. E caso ela não saiba, a gente começa a entrar com as essências florais, que vão dar uma consciência para ela, e daqui a pouco ela começa a se dar conta de coisas, certo? Então, assim, existe floral para tudo. Por quê? Porque o floral vai nos dar consciência de como é que a gente se comporta, como é que a gente reage, e com isso a gente consegue entrar em equilíbrio, certo? Então tem pra tudo. Não tem assim, floral para emagrecimento. Não, tem floral para a Janaína que quer emagrecer. Por que a Janaína não emagrece? Porque a Janaína se sabota. Vamos supor assim. Por quê? Porque ela aprendeu desde criança que o refúgio dela era o leite condensado. Então, quando ela se sentia mal, ela tomava leite condensado. Então, o que nós vamos tratar? A gente vai tratar essa carência dela que fez ela fugir pro leite condensado, certo? Tá, eu não sou assim, tá, gente? Mas vamos fazer de conta que é, tá? Então, eu vou trabalhar a minha carência. Então, eu vou lá, vou ver como é que tá a autoestima.
Tá boa? Tá ruim? Por quê? Não é muito... A autoestima não é muito boa porque ela tem uma mãe super controladora, que sempre achou que o que ela fazia nada estava muito bom. Então a gente vai trabalhar a relação dela com essa mãe, a autoestima, a gente vai trabalhar toda essa nutrição emocional, tá? A ansiedade, entende? Então eu tô trabalhando o tema que é a Janaína emagrecer, conseguir chegar no seu objetivo, porque ela tá lá, ela tá com nutricionista, ela faz personal 2, 3 vezes por semana, ela parou de comprar porcaria, mas ela não consegue emagrecer, certo? Então a gente começa a cercar essa pessoa pra ver de onde é que isso tá saindo. Então tem flora pra emagrecer? Tem. Pra eu emagrecer, pra vocês emagrecerem, pra cada um. E cada um vai ter uma fórmula diferente e personalizada. Tá? Tem essências que fazem a gente ter menos vontade de comer doces. Mas ela sozinha não vai fazer vocês emagrecerem. Por quê? Tem que ver o motivo disso tudo, né? O que levou a querer comer tanto doce, certo? Então é isso que eu bato muito na tecla com as pessoas. Tem pra tudo, mas a gente tem que sempre ter um olhar para aquela pessoa, porque ninguém é tão simples, né? A gente a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente recebeu de amor na vida, a gente é os amigos. Então, assim, nós somos constituídos de muitas informações que montou o que a gente é hoje. Então, para isso a gente precisa entender aquela pessoa e ir no ponto dela, certo? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Eu fiz várias anotações para não esquecer nada. Uma das coisas também que é problemática é a questão da insegurança, né? Tem muita... Principalmente, eu não sei porque mulher mais, né? Eu sinto que, sim, que as mulheres são muito inseguras e acabam nessa questão da balança, que sobe e desce, né? Fica subindo e aumentando o peso o tempo inteiro. Subindo e aumentando é bom, subindo e diminuindo o peso o tempo inteiro. E fica complicado mesmo. Então a gente tem que ver quais são essas inseguranças, o que faltou. E normalmente as questões estão lá na infância, tá? Normalmente. Então, assim, quando eu vou fazer uma anamnese, eu sempre começo... Eu primeiro vejo a queixa principal da pessoa. E aí, bom, beleza, deixa ela falar tudo que ela quer. Vejo todos os problemas físicos, porque aí a gente pega pela psicossomática qual foi a emoção que tá gerando aquele problema físico, tá? E aí, depois que ela me disse tudo que ela queria, aí eu começo, tá, então vamos ver como é que foi a sua infância. Aí a pessoa vai me dizer tudo que ela lembra. Quando eu consigo ter um contato antes com ela, eu peço assim, vê com a tua mãe aí como é que foi a gravidez dela, como é que foi a gestação toda, né, se ela teve medo, se ela não teve medo, porque às vezes a questão da obesidade tá até nisso, algum medo que a mãe teve e que a gente recebeu aquilo intrauterinamente. Então é complicado assim dizer, tem uma essência para emagrecer. É bem complicado, né? A gente tem que levar a sério isso e ir atrás da causa. Então, eu vejo depois como é que foi a infância. Como é que foi a infância? Como é que tu tinha amigos na tua infância? Como é que era a tua relação com os coleguinhas na escola? Faziam bullying, hoje a palavra é bullying, antigamente não tinha, né? Faziam bullying com você, como é que era? Sempre foi gordinho, ou não, era magrinho, engordou depois... Porque a gente vê de tudo, né? Desde gente que era um palito e que fazia um bullying porque a criatura era um palito, era a Olivia Palito da escola, e aí ela resolve engordar e aí não para mais, até da que sempre foi gordinha e todo mundo ficava debochando da pobre da criança porque era gordinho. Então a gente tem que ver tudo isso. Então na questão do emagrecimento, a gente vai lá na infância, porque lá na infância tem bastante problema sempre pra gente resolver, né? E aí eu vou puxando, tá? E a adolescência, como é que foi? E nessa questão do emagrecimento, e como é que foi pra tu ter relacionamentos? Conseguiu? Era fácil ter um namorado, uma namorada? Como é que foi isso pra ti? Como é que tu te sentia? Se sentia excluído, não se sentia excluído? Então a gente vai
olhando para aquela pessoa para entender como é que foi toda essa caminhada até o atual momento, para conseguir saber com o que nós vamos entrar de essência. E aí, com isso, a gente consegue entrar como coadjuvante no processo de emagrecimento. Por quê? Porque a pessoa tem que ajudar com outras coisas, porque só floral não vai deixar ninguém magrinho. Não tem milagre. Não tem milagre mesmo. Gostaria muito, né? Seria maravilhoso. Daí todas as terapeutas florais estão multimilionárias fazendo todo mundo emagrecer com um vidro de floral. Já pensou que maravilha? Mas isso não existe. Então, é a nutricionista, é a ginástica, né? A gente tem que fazer toda uma reeducação daquela pessoa e para ela ter um outro olhar e mudar a relação dela com a comida, com o corpo, porque às vezes ela faz tudo isso, mas a relação dela com o corpo é péssima. Ela não aceita, não quer mudar. É mais fácil ficar na zona de conforto. Então também tem essências para isso, para sair da zona de conforto, para sair daquela coisa tipo, eu vou começar uma dieta segunda-feira. Tá, mas por que tu não começa hoje, né? Não, segunda-feira eu começo. Daí segunda-feira aconteceu alguma coisa. Não deu, mas segunda-feira que vem eu vou começar. Gente, isso é o ser humano, né? Quem nunca disse que, não, eu vou fazer. E aí deixa pro último minuto. Só que nesse processo de emagrecimento não existe último minuto. É a nossa vida, é a nossa saúde, a gente tem que priorizar. Se a gente não se priorizar e não se botar em primeiro lugar, e é isso que eu gosto de fazer com as pessoas quando eu dou as essências florais para elas. Eu digo, agora você vai ser a pessoa mais importante da sua vida. Lembram como é que funciona andar de avião? Quando a gente entra no avião, antes da aeronave sair andando, né, decolar, o que a aeromoça diz para todo mundo? Se houver descompressão da cabine, vai cair à sua frente, máscaras de oxigênio, coloque primeiro em você e depois ajude os outros. Por quê? Porque você tem que se priorizar, você tem que estar bem, porque se você não está bem, você não ajuda ninguém, certo? Então, essa é a lição que eu tomei para minha vida. Primeiro, a gente tem que estar bem, para depois a gente servir para os outros, né? Para poder ajudar filho, mãe, ou seja, ou quem precisar, não importa. O que importa é que a gente tem que estar bem. Então, quando a pessoa entra no consultório, seja para um processo de emagrecimento ou para qualquer outra coisa, eu digo, agora tu vai começar a olhar para ti, tu vai começar a aprender a dar limite. E dar limite não é só dar limite para os outros, é dar limite para si mesmo. Então, mudar essa relação também com a comida e saber qual é o teu limite. Não precisa comer demais para estar satisfeito. Aprende a se observar. E tem essências para isso. Eu gosto muito, por exemplo, de quando nesses processos, ou entrar com Centauri do Bach, que é para saber dizer não, saber, né, dar o limite, ou um Curculigum do Saint-Germain. Gosto muito do Manzanita, que é pra gente começar a se dar conta que tem um corpo e que esse corpo tem necessidades e que a gente precisa cuidar desse corpo. Super importante, né? Porque às vezes a gente tá ali no automático, a pessoa trabalha desesperadamente e tá no fast food o dia inteiro, fast food. Quando vê, tá com sobrepeso absurdo, tá com colesterol nas alturas, tá gordo, infeliz, subnutrido, mas tá bem gordinho. Que legal. Então, pra gente começar a se dar conta do que tá fazendo consigo mesmo, tá? O nosso corpo é o nosso templo, a gente tem que cuidar dele da melhor maneira possível, né? Deus nos deu esse corpinho aqui, nosso pai e nossa mãe fizeram pra nós. O mínimo que a gente tem que fazer é cuidar bem dele. E eu gosto também muito de entrar então com essas, né, de limites. Outra coisa, a questão do controle. Então, às vezes um cherry plum é muito bom adicionar, porque ele vai trabalhar aquele controle, aquela compulsão. Aí tu vai parar e vai pensar 10 vezes, será que eu preciso mesmo? Eu tô satisfeita. Não, é só gula. Eu não preciso comer mais um pedaço, eu não preciso comer mais um prato. Eu não preciso comer porcaria, eu posso comer uma coisinha mais saudável. Então, pra tu começar a ter o controle e as rédeas da tua própria vida. Porque é isso, tem momentos que a gente acaba perdendo. Crab Apple, a Mônica perguntou, sim, Crab Apple ajuda a limpar.
né? É para desintoxicar, é maravilhoso, sim. Então tem várias essências que a gente vai juntando, entendeu? Então a delícia dos florais é isso, é a gente ir montando esse quebra-cabeça, vai vendo o que a pessoa precisa e vai trazendo as essências e vai juntando. E quando tu vê, ai, Janaína, meu buquê deu 12 essências. Tá, e qual o problema? Tu vai conseguir, né, te ajudar ou ajudar alguém com essas 12 essências? Vai fundo! Por que tem que ser 6? Quem é que disse isso, gente? Nem foi o Dr. Bá. Vamos ler o que o Dr. Bá deixou escrito. Se alguém, por favor, achar que ele disse isso, que não pode mais do que 6, me mande. Porque aí eu vou repensar. Mas ainda assim, eu não posso acreditar que um homem que escreveu Liberte-se tenha limitado em 6. Quando ele fez essas anotações dos 6, ele tinha 12 essências, era 50% do repertório dele. Então, são 38 hoje, seriam 19, né? Vamos pensar um pouquinho. Então, assim, ó, vamos parar de ter tantas crenças, tantas limitações e tantos preconceitos, porque os florais, eles vieram pra gente poder se autocurar, poder ajudar as pessoas que estão perto e se despir dos preconceitos. É isso que o Dr. Bá queria. Ele não queria nada diferente disso. Então é uma filosofia. Floral não é só uma essência floral. Tem uma filosofia linda por trás disso tudo, né? Então, assim, quem puder, eu aconselho que leia o Cura-te a Ti Mesmo, que leia os escritos do Dr. Bá. Lá dentro vai ter o Liberte-se para vocês verem o que ele pensava. Conheçam o homem por trás, né, de toda essa filosofia. A história dele é linda. É linda, todo mundo devia, que quer saber sobre os florais, deveria estudar isso, saber um pouquinho da vida dele. Mas tem muita gente que começa a usar florais de outros sistemas e esquecem da base. Não que os outros sistemas não sejam maravilhosos, todos são. O Dr. Bá nos deixou o maior presente de todos, que foi como obter florais. Foi esse o grande presente, não foram só as 38 essências que ele nos deu, né? Mas como fazer, como preparar, como obter. E daí com isso a gente consegue ter do planeta inteiro florais. A gente tem florais no Alasca, tem florais no Pacífico, tem florais Califórnia e etc, etc. Nem sei quantos sistemas florais existem no planeta. Eu não tenho ideia. Eu trabalho só com 7. Daí todo mundo, ai, só? Tu acha pouco? Não, 7 é bastante, mas existem muito mais do que isso. Eu não tenho ideia. Só no Brasil, sei lá quantos tem. A gente conhece os mais famosinhos, mas eu fui num congresso que teve em Porto Alegre de florais e apresentaram vários sistemas. Ali do próprio Rio Grande do Sul tinham vários. Então, sabe? A gente não tem ideia de quantos sistemas tem e por que a gente não pode misturar, por que a gente não pode trabalhar várias essências se ajudando no mesmo assunto, por que não? Pensem nisso. É a mesma questão do sublingual, gente. Se a gente pode fazer um floral ambiental, botar na banheira de um banho de um bebê, botar na água do cachorro, fazer um creme, tem o creme Rescue. Não fui eu que inventei botar em creme. Já existe o creme Rescue há quanto tempo? Por que tem que ser sublingual? É só a gente parar e pensar um pouco. Então, a gente tem que se despir desse monte de preconceito que veio não acredito que tenha sido por maldade, acho que por desconhecimento, pela aquela coisa né, que é confortável a gente ficar na zona conhecida. Então, muita coisa é repetição do que se fala na homeopatia. Só que floral não é homeopatia. O método de obtenção é completamente distinto. Homeopatia a gente começa de um princípio ativo e vai diluindo aos poucos, tá? E os florais, a gente simplesmente coloca as flores em contato com uma água e a energia dessa planta vai impregnar essa água. A nossa água vai trabalhar como se fosse um pendrive carregando essa informação pra gente. E a homeopatia não, a homeopatia é diferente, não é que nem o floral. Então, esqueçam
que floral não pode tomar e escovar os dentes porque corta efeito. Isso serve para homeopatia, para floral isso não serve. Senão, nenhum floral que eu tomo ia fazer efeito em mim, porque eu sou a rainha de tomar floral e escovar os dentes, ou escovar os dentes e tomar floral. Então, assim, eu não teria nunca entendido como é que funciona o floral na minha vida, porque ele não ia, simplesmente ele não ia fazer efeito em mim, tá? Então, vamos começar a se despir um pouquinho dessas coisas e pensar os porquês. A gente está trabalhando com um remédio quântico, a gente está trabalhando só com energia. Então, assim, o que é a física quântica? É a física que trabalha todas as questões energéticas, coisas que a gente ainda não consegue enxergar, mas elas existem. Então, o que somos? Somos energia. Todos nós somos energia. Tudo é energia. Qualquer coisa, uma mesa de madeira é energia, só que é uma energia condensada. Então, quando a gente trabalha a nossa energia para harmonizar com os florais, a gente está trabalhando o nosso corpo inteiro. Então, a gente consegue atuar tanto a nível mental, emocional e físico ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma doença física e toma só um medicamento alopático, a gente até consegue, né, ter uma cura ou uma melhora, tá? Porque às vezes não tem cura, a gente tem uma melhora, mas não tá curado. Por quê? Porque se a gente não mudar a forma de ver o mundo, de agir, de pensar, a gente possivelmente vai continuar repetindo o mesmo processo por muito tempo. Porque a doença nada mais é do que o nosso corpo nos mostrando, é uma luzinha vermelha. Uau, 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 alerta, perigo, perigo, né? Olha para o que você está fazendo, seu corpo está lhe mostrando. E se a gente não parar e olhar e fazer algumas mudanças, vai voltar, vai voltar. Por que a gente sabe de tantas pessoas, tantas mulheres, por exemplo, que tem um câncer de mama, aí cura, vai lá, faz no outro, aí cura de novo, aí daqui a pouco aparece em outro lugar esse câncer, porque a pessoa não aprendeu nada com o tal do câncer. Porque as doenças vêm para nos ensinar, para nos mostrar que estamos no caminho errado, que alguma coisa a gente tem que mudar. Ah, Janaína, tá, mas qual é o caminho certo? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas a gente tem que ter consciência de se olhar e se perceber e saber se o que a gente está fazendo é o melhor pra gente, tá? Porque o Dr. Bach já dizia que a doença nada mais é do que uma dissonância entre a alma e a personalidade. Então as coisas não estão batendo. Tu nasceu para fazer uma coisa e tu foi para outro caminho. É por isso. A Silvana tá perguntando aqui, tem uns gráficos para usar embaixo do floral para potencializar, como isso funciona, onde pode obter esses gráficos? Então, Silvana, isso tá me parecendo coisa de radiestesia, né? Método de radiestesia. Eu não trabalho com isso, eu não vou saber te responder, tá? Então essa eu vou ficar te devendo. Eu não trabalho, eu até uso o pêndulo para algumas situações, mas eu não trabalho com mesa radiestésica, com os gráficos, eu não trabalho com nada disso. Então não vou saber te dar essa resposta, infelizmente. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Era basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje, então, que a gente tem que trabalhar a questão da pessoa como um todo para que ela, né, consiga entrar num equilíbrio. Então, sempre olhem para aquela pessoa com compaixão, se coloquem no lugar dela e tentem descobrir o que levou a ela a chegar na situação que ela chegou. Eu contei no vídeo que a gente gravou sobre a menina, né, a adolescente que chegou no meu consultório amando da nutricionista. Gente, aquela menina, primeiro que era uma menina linda, mas ela não enxergava a beleza dela. Por quê? Porque a autoestima dela tava abaixo do lado da pulguinha, tá? Então, assim, muito baixa a autoestima. A menina passou a vida inteira sofrendo bullying na escola, tá? Quando ficou adolescente, não conseguia namorar, porque primeiro ela tinha vergonha do corpo, não queria que ninguém encostasse nela, então ela se escondia. O que foi o trabalho que a gente fez? Restaurar essa autoestima, ver quais os medos que ela tinha que estavam impedindo ela de
né? De se expor. Então, assim, também tem muito disso, as mulheres têm medo de se expor. Então, tinha umas historinhas ali de abuso na infância. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado e toda a delicadeza do mundo para ir aos pouquinhos entendendo a história daquela pessoa e vendo até onde tu pode fazer pergunta também, né? Porque às vezes a pessoa, ela bloqueia. Às vezes ela nem sabe te dar a resposta porque ela bloqueia. Então, eu fui trabalhando tudo isso, os medos, a autoestima, toda a insegurança, os limites, a falta de controle. E 6 meses depois, essa menina tinha um guarda-roupa novo. Porque, claro, junto com a Nutri, com a personal que ela fazia e com a questão emocional, a gente conseguiu equilibrar ela e ela emagreceu. E essa menina tá linda, maravilhosa. E agora ela consegue perceber a beleza dela. Então, assim, ó, mudou. Quem conheceu antes, quem conheceu depois, vê a diferença, assim, é outra pessoa. E ela tá mais linda do que antes, não porque ela perdeu peso, mas porque ela irradia a beleza de dentro, sabe? E, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu trabalhei muito autoestima com ela, mas demais. Usei muito Five Corners do Bush australiano, usei muito Larte, usei muito Buttercup da Califórnia. Então foram essências que eu usei muito com ela, usei bastante de nutrição emocional, tá? Por causa dos bullies todos que ela sofreu. Então, assim, ela tomou bastante Heather, ela tomou bastante Mariposa Lily. Ela tinha uma questão de bebê que ela não foi amamentada, então a gente trabalhou essa relação com a mãe, então a Mariposa Lily entra nisso também, o Heather também. Então, assim, ó, é isso que a gente precisa ir vendo, tá? O histórico de cada um, pra gente saber qual é o caminho que nós vamos seguir para aquela pessoa, tá? Pra ela ficar bem, em equilíbrio. E aí, a pessoa entrando em equilíbrio, ela consegue o que ela quiser. Porque a gente nasceu para ser saudável. Ninguém aqui nasceu para ser doente, para ser triste, infeliz. Ninguém. Deus não botou ninguém no mundo para isso. A gente é que arranja as encrencas, né? Ou então arranjam pra gente. Mas a gente pode se livrar com autoconhecimento. Então, o floral nada mais é do que isso. Autoconhecimento. A gente usa as essências para se dar conta. Daí a gente começa a tomar o floral, tu começa a se dar conta das coisas. Aí como é que só atua no físico? Porque quando a gente entra em equilíbrio emocional, o nosso físico, a gente tem um corpo sábio e ele começa a entrar nos eixos. Tá? Nosso corpo, ele é para trabalhar em homeostase. O que é homeostase? É todo perfeitinho, normalzinho. A gente tira ele da nossa homeostase quando tem algum problema, algum desequilíbrio. Então, quando a gente consegue se reequilibrar, a tendência é que ele comece a se reparar. Claro que tem outras situações, eu não tô dizendo pra ninguém aqui, não vá num médico, tome floral e esqueça do resto. Não, nunca vou dizer isso pra ninguém, até porque minha formação é de farmacêutica, tá? Eu tenho toda uma história acadêmica por trás na minha vida. Não é isso, tá? Semana passada eu falei aqui da minha experiência com herpes zoster no rosto. Tomei 800 miligramas de aciclovir 5 vezes por dia por 14 dias. Mesmo achando isso um horror. Mas fiz, por quê? Porque eu precisava, né? Mas tomei os florais junto e tive um resultado de uma melhora absurdamente rápida. Muito maior do que o previsto pelos médicos. Os médicos me disseram que em 15 dias ia começar a secar. Eu, em uma semana, estava dentro de um avião voltando pro Brasil sem nenhuma bolha no rosto, tudo sequinho, as casquinhas todas caídas. Então, assim, ó, a gente acelera os processos. Por quê? Porque se teu mental e teu emocional estão em equilíbrio, o corpo, ele reage, tá? E se a gente precisar de algum medicamento para ajudar, beleza? Então, vai tomar, né? Então era isso, gente. Deixa eu ver se tem alguém perguntou alguma coisa aqui que eu não tenha visto, para não deixar ninguém sem resposta. Vocês têm alguma pergunta ainda aí para me fazer?
Aqui a Rita falou, acompanhar a pessoa e ter sensibilidade. É o mais importante. Se a gente tem sensibilidade para entender a outra pessoa, se colocar no lugar da pessoa e não julgar, não fica julgando, porque essa pessoa é uma preguiçosa, por isso que ela não emagrece. Nada a ver. Tem que entender o que tá por trás. Então, assim, como eu falei aqui, tem pessoas simplesmente que resolvem ficar feias porque ou sofreram algum abuso, alguma coisa que aquilo machucou. Então, tem uma pessoa ferida ali dentro. Então vocês têm que olhar para essa ferida que está impedindo a pessoa de evoluir, de se mostrar, de melhorar, entendeu? Então sempre olhem para esse aspecto, né? Se a pessoa não tem uma ferida, porque às vezes é isso, olha, às vezes não, 99% das vezes, né? Quando a gente tá meio parado, estagnado em alguma coisa e não consegue evoluir, é porque tem uma ferida ali que te impede. Porque, claro, quando dói a gente para, né? É a tendência natural do ser humano. Doeu, recua. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter empatia. Então, assim, é muito importante que o cliente de vocês tenha uma empatia com vocês e se sinta confortável para abrir o coração deles e falar tudo que precisa ser dito. E isso a gente vai conquistando a cada consulta, a cada conversa, né? Claro que tem pessoas que a gente olha e é aquela coisa empática de cara, que tu acha que conhece a vida inteira e a conversa flui. Tem outros que são mais, né, ficam mais recuados, que não querem falar muito, já são mais introspectivos por natureza. Então a gente tem que, aos pouquinhos, e tentando descobrir, é bom sempre saber um pouquinho se é uma criança, faz uma entrevista com a mãe, pergunta pra mãe como é que era a relação dessa criança lá na escola, tudo que tu puder obter dessa mãe de informação tu obtém, mas tu tem que saber a criança também, como é que ela se sente, bota fazer desenho, pede pra ela, faz um desenho de uma coisa que tu gosta, faz um desenho de uma coisa que tu não gosta. E nesse desenho, vai conversando com ela vai desenhando, vai ali do lado, mas e por que disso, por que daquilo, o que tu acha daquele outro? E vai puxando o papo. Daqui a pouco eles se abrem também, é uma forma legal, assim, de consultório. E hoje em dia eu tô vendo, assim, tem várias crianças obesas, né? E aí a gente vai ver, assim, tem o sedentarismo, tem a questão de não quererem ir pra rua, tem uma essência ótima para isso, aliás, que é a Green Bells of Ireland, que é da Califórnia, que é para fazer a criança querer ter mais contato com a natureza e mais pra rua, porque eu me lembro na minha época a gente não queria entrar em casa, agora as crianças dessa geração não querem sair de casa, né? Querem ficar só na frente do computador, do videogame, televisão, etc. Então, isso também é um problema que a gente, né, tem hoje em dia. Isso acho que eu nem botei lá no e-book, nem me lembrei, mas a gente precisa botar essas crianças para se mexer, porque antigamente todo mundo subia em árvore, todo mundo se quebrava, onde as crianças não querem sair de casa por nada desse mundo. Então, isso é uma questão também. A Helene tá perguntando quais sistemas que eu trabalho. Então, eu trabalho com Ba, Saint-Germain, Califórnia, Bush australiano, Alasca, Filhas de Gaia, deserto do Arizona, tá? Atualmente no meu consultório eu tenho completo esses 5 primeiros sistemas. Aí Filhas de Gaia e Deserto do Arizona eu tenho algumas essências que eu trabalho mais, então eu tenho essas essências comigo. Agora, como são sistemas muito grandes, tanto o Deserto quanto o Filhas de Gaia, eu não tenho todos, porque eu não conheço todo o repertório. Eu fiz alguns cursos com a Maria Grillo, do Filhas de Gaia, e com a Cynthia Kemp, então eu uso basicamente as essências que foram abordados nesses cursos que eu fiz, tá? Os outros todos eu fiz formação, então eu domino o repertório deles, então eu trabalho bastante com eles. Quando eu faço atendimento online, eu evito prescrever Alasca, porque Alasca não é fácil de se encontrar nas farmácias, tá? Então são poucos lugares que tem o Alasca disponível, então assim eu meio que evito. Quando é no meu consultório, aí eu tenho um kit inteiro, aí eu abuso, né? Daí eu misturo tudo. E o Alasca é muito bacana, porque o Alasca, ele tem as essências ambientais que são feitas, não é para passar no ambiente, tá? Que são feitas, por exemplo, de um
arco-íris. Então, quando teve o arco-íris, o Steve foi lá e botou uma tigelinha de cristal com água para captar a energia daquele arco-íris. Tem dos glaciais, tem inúmeros. Então, tem os ambientais e tem os dos minerais também. Então, de todas as pedras que vocês possam imaginar, ele tem. É muito bacana. Então, o Steve, eu fui num curso com ele e ele dizia assim, que as essências florais, elas faziam a expansão da consciência. Os minerais faziam a contração, então que nem a respiração, né? Contração, expansão e contração. E que o ambiental, ele envolvia isso tudo. Então eu achei aquilo tão lindo, gente. Se vocês, quem teve a oportunidade de conhecer ele, sabe a pessoa maravilhosa que ele era, assim, ó. Tu sentia a energia dele, assim, olha, foi uma das sensações mais loucas que eu tive na vida, assim, mais maravilhosas, assim, de tipo, nossa, tô em casa, assim, conheço ele a minha vida inteira. E realmente, assim, as essências do Alasca, elas são magníficas, magníficas mesmo. Então, sempre que eu chego numa situação que às vezes eu não consigo avançar por algum momento, por qualquer motivo, assim, quase tô chorando aqui de falar no Steve. Eu entro com as essências ambientais e com as minerais, e aí a coisa dá uma guinada assim e vai, é muito louco. Mas quando é no meu consultório eu posso fazer bastante isso, agora longe às vezes, né, fica meio inviável. Mas acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta aí pra gente poder encerrar hoje? Segunda-feira que vem sai mais um e-book. E serão ao total 6 e-books, tá? Então a gente vai fazer isso. Toda segunda a gente libera um e-book. Aí quem já se inscreveu recebe automaticamente. Se não recebeu, me avisa, manda lá no grupo, me manda no privado o seu e-mail. Eu peço para a equipe reenviar o e-book para vocês, não tem problema nenhum, isso não é incômodo, é um prazer. Eu tô adorando essa troca com vocês, tá sendo maravilhoso. Muitas vezes as pessoas dizem, Jana, vai lá e fala sobre os florais, e eu não sabia o que falar, porque para mim é tudo muito óbvio, isso é minha vida, eu respiro isso. Só que, né, tá sendo legal por isso, porque tô ficando sabendo o que vocês têm dúvida, o que vocês querem saber, o que eu posso contribuir. Isso é muito legal. A live vai ficar gravada aqui nos stories por 24 horas, aí depois a gente vai subir pro YouTube. Só que o nosso YouTube por enquanto está fechado, só tá entrando no YouTube quem tá recebendo o link via e-mail, tá? Depois a gente vai abrir, mas por enquanto tá só para quem tá nos acompanhando mais de perto. Então vocês não se preocupem com isso. E aí então vocês avisem, olha, Jana, não recebi o e-book 1, 2, 3. O primeiro e-book foi o que são os florais e como atuam. O segundo foi o sistema imunológico, né? Esse terceiro foi do como coadjuvante no emagrecimento. E o quarto é surpresa, não vou contar pra vocês. Vocês vão ter que esperar até segunda pra saber. Mas eles estão bem legais, eu tenho feito eles todos bem objetivos e claros para qualquer pessoa conseguir olhar aquilo ali, entender e conseguir aplicar, tá? Esse é o meu objetivo. Quem quiser se aprofundar mais, bom, aí tem que estudar mais, é lógico, como tudo na vida, né? Mas sempre tem que ter um primeiro passo. Então eu tô dando para vocês o primeiro passo, o segundo talvez, tá? Deixa eu ver o que mais que botaram aqui. Opa! Não tô conseguindo olhar aqui. Então, acho que é isso, minha gente. Adorei ter vocês aqui comigo hoje. Vamos continuar lá no grupo conversando. Eu vou continuar falando tudo que vocês precisam saber, esclarecendo as dúvidas, tudo que eu souber. Hoje também apareceu a questão dos cards, né? Das afirmações. Perguntaram se as afirmações seriam do Dr. Bach. Aí a minha resposta foi a seguinte: eu nunca vi nenhum escrito do Dr. Bach com as afirmações. Até onde eu sei, quem fez as afirmações foi a Patrícia Kaminsky, que é uma das sintonizadoras da Califórnia, tá? Do sistema da Califórnia. Então a Patrícia gosta muito de usar as afirmações quando ela dá os florais. Então todas as florzinhas da Califórnia têm uma afirmação que ela fez.
e ela fez para Zubá também. Então, assim, ó, eu não posso afirmar com toda a certeza do mundo que não foi ele, tá? Eu nunca vi nada escrito por ele. Mas, quem souber que foi dele, por favor, avise, porque a gente tá aqui para todo mundo aprender junto. Então é isso, pessoal. Uma boa noite para todos, um bom fim de semana. E a gente se vê de novo na quinta-feira que vem, de novo às 8 da noite, tá? Segunda a gente lança o livro de tarde, vocês devem estar começando a receber nos e-mails. Aí terça-feira, quem não recebeu, por favor, avise, que daí a equipe vai reenviar para vocês, tá? E qualquer dúvida, quiserem deixar perguntas no Instagram ou então no próprio grupo, fiquem à vontade, eu estou à disposição para ajudar no que for possível. O que eu souber, eu estou compartilhando com vocês. Um beijo e boa noite para todos. Ai, meu